Olá, muito boa tarde. É com uma enorme alegria que eu converso com vocês hoje. É segunda-feira, dia 9 de abril de 2018. E esse programa, como você sabe, você está assistindo aqui ao vivo no SBA. Você pode assistir agora, nesse exato momento, na página do SBA no Facebook. E depois de alguns dias, uma semana, esta entrevista irá para a página que eu tenho no YouTube. E aí o programa fica lá. Eu até tenho vários exemplos de gente que é muito bem articulada nas redes sociais. Por exemplo, tem um entrevistado da semana passada, que faz 2 dias que o programa está na minha página no YouTube e já está com 300 vistas, né? Gente que foi ver. Então, é uma maneira que você pode assistir. Antes de eu apresentar o entrevistado, que não requer apresentação, é uma contradição que eu estou dizendo aqui, eu queria mandar um abraço especial porque esse meu entrevistado, que me contou isso, que outro dia estava num evento, acho que no Palácio Bandeirantes, aqui em São Paulo, onde vive o governador, né, do estado, e duas pessoas, ou algumas pessoas, falaram para ele que gostam muito dos programas que ele faz aqui comigo. Um pessoal de Santa Fé do Sul, para quem eu mando um grande abraço para Santa Fé, e para minha amiga, jornalista que escreve na revista, se eu tiver, acho que eu não estou errado, Dinheiro Rural, que nasceu em Santa Fé, que é a Vera Ondei, editora lá da revista Dinheiro Rural. E também telespectadores que vão receber um abraço nesta segunda-feira fresquinha, não está calor aqui em São Paulo, Santa Cruz da Conceição. É tudo santo, você vê que nós somos santos. Santa Fé do Sul e Santa Cruz da Conceição. Bem, vamos então aos assuntos do programa. Mudou um monte de coisa nos últimos tempos. Por exemplo, a semana passada teve uma semana de comemoração aí, feita pelo governo federal, porque finalmente o Brasil deve receber, no final de maio, em Paris, na Organização Internacional de Episotias, onde já tive o prazer de estar, graças ao meu entrevistado aqui. Primeiro que a organização é importante, segundo que é Paris, né? Quem não quer ir a Paris? Até o Kleber quer ir a Paris. Olha lá, já fez sinal que quer ir. Bem, o Brasil vai ficar livre com vacinação da febre aftosa. O único estado sem, você sabe, é Santa Catarina. Esse certificado será entregue ao governo brasileiro no final de maio, lá em Paris. Para falar desses assuntos, o que isso significa, o que vai acontecer daqui para adiante, quem está aqui? Vocês já adivinharam, né? O ícone de Mococa, doutor Sebastião Costa Guedes, presidente em exercício do Conselho Nacional da Pecuária de Corte. Doutor Sebastião, prazer recebê-lo. Um dia muito especial, até porque tem essas novidades todas aí. E vamos saber o que vem por aí mais adiante. O livre com vacinação não altera muito aquela coisa dos mercados japoneses, essa coisa não muda, né? Muda um pouco. Em primeiro lugar, quer dizer, boa tarde, é um prazer voltar aqui ao seu programa, né? Seu programa, conforme os colegas aí, telespectadores de Santa Fé do Sul e de Santa Cruz da Conceição, aqui perto de Pirassununga, elogiaram o seu programa recentemente no evento no Palácio dos Bandeirantes. Este status do Brasil agora, ser livre, totalmente livre da febre aftosa, sendo que 2% do rebanho, que é Santa Catarina, já o é desde 1999, e o restante, quer dizer, agora se incorporou. É um fato bastante, como se diria, auspicioso. Vai modificar muito, quer dizer, o posicionamento do Brasil. O Brasil vai mostrar uma evolução, porque nós ficamos muitos anos amassando barro, hein? E isso precisava ter uma solução. Graças a Deus, eu não estou aqui para badalar ninguém, mas o ministro Blairo Maggi está prestando um enorme serviço ao Brasil, hein, de evoluir para um status de livre sem vacinação até 2021. Isto os fazendeiros, os produtores rurais devem comemorar, porque vai representar para eles uma tremenda economia. Só de vacina é uns 700 milhões de reais por ano. Se você colocar a perda de carne pela toalete resultante dos problemas da vacinação, vai mais algumas centenas de milhões de reais.
a quebra na produção de leite, que é intensa após a vacinação de aftosa. Nós vamos ter uma economia para o produtor rural, eu estimo, pessimista, da ordem de 1 bilhão e 800 milhões de reais por ano. E é uma luta antiga do CNPC. O CNPC foi fundado dentro da FAESP principalmente para mudar o status, né, do combate à febre aftosa, em 1983. E desde então tem tido apoio de diferentes entidades, mas nos últimos tempos da Federação de Agricultura do Estado de São Paulo. É um grande feito, eu estou particularmente contente. Nós vamos a Cosalfa, em Santa Cruz de la Sierra, na próxima semana. O Brasil vai mostrar a dimensão da sua importância. Porque uma coisa é você seguir um país que tem 10 milhões de cabeça de gado. Outra coisa é você mostrar um espetáculo para o mundo de um país que tem 220 milhões de cabeças. Né? E eu acho que estou muito feliz com esse evento. Eu presidi a Câmara de Gado de Corte na sexta-feira, lá do Ministério da Agricultura, comentamos sobre o assunto, temos agora novas prioridades, mas eu acho que o ministro Blairo está de parabéns, e a equipe do Departamento da Diretoria de Sanidade Animal, Dr. Guilherme Marques, também está de parabéns. O senhor me fez lembrar de uma figura que nós gostamos muito aqui, eu e o senhor, que é o doutor, o grande ex-ministro da Agricultura, o doutor Marcos Vinícius Pratini de Moraes. Não era a febre aftosa que ele estava comentando, era aquela questão da rastreabilidade, mas uma vez ele soltou essa, que é frase bem ao nosso estilo aqui. Alguém falou, não, que rastreabilidade, falou, rastreabilidade, fazer rastreabilidade de rebanho na Holanda é muito fácil. Você pega uma bicicleta e vai contando. No Brasil não é assim, não né? dá, né? É diferente. E a mesma coisa se aplica à febre aftosa. Sem né? dúvida alguma. Um rebanho de 210 milhões de cabeças. 220. 220. É um grande feito o Brasil ter conseguido esse status. Sem dúvida alguma. Agora, daí para frente, como é que seguem as coisas? Agora eu acho, quer dizer... Eu esqueci de falar, o doutor Sebastião é o presidente da comissão... Da Câmara Setorial da Carne Bovina do Ministério da Agricultura. Que é lá em Brasília, que é um cargo tão importante quanto o presidente em exercício do Conselho. Mas vamos lá. Agora os próximos passos é o seguinte: em primeiro lugar, nós temos os produtores rurais, os industriais dos frigoríficos, sabe? Os exportadores. Nós temos que unir esforços, porque toda grande decisão sempre tem, ainda mais no nosso país, um lobby que fica plantando ideias terroristas, né? Olha, se você retirar a vacina em tal estado, se houver uma recidiva, aquele estado vai ficar sem vacina. Mentira! Mentira deslavada. Nós ainda temos governo. Né? E quem direciona a vacina é o Ministério da Agricultura. Mas nós temos que unir e fazer logo duas questões muito importantes. Em primeiro lugar, criar o banco de antígenos e de reserva de vacinas. Nós temos que fazer isso. Nós temos um prazo aí até 2021, mais do que suficiente. Qual a quantidade de vacina que tem? Olha, um banco. O Brasil hoje consome 330 milhões de doses de vacina de aftosa, ao redor disso, por ano. É o maior consumo do mundo. Né? Em muitas coisas a gente é o maior do mundo, né? Me diziam os meus amigos uruguaios, então nesse negócio da aftosa também é o maior. Agora, um banco de vacina, você vai precisar o quê? Estourando 10 ou 20 milhões de doses de diferentes tipos. E não de vacina pronta. De concentrados e de vacina pronta até menos. Você veja os Estados Unidos. Tem um banco de cada 3, 4 anos faz uma concorrência para comprar 1 milhão de doses das trivalentes aqui da América. É um negócio reduzido. Tem gente por aí que diz um banco de 300 milhões de doses. Isso eu diria, quer dizer, isto é uma ideia estapafúrdia. Isso não é um banco. Isso é um terrorismo, né? Está pensando o quê? Que aqui, banco de reserva, eu acho que nem Fort Knox nos Estados Unidos, onde levava o ouro, né, dos americanos e do mundo, exceto o lado soviético, fala nessa cifra. Até porque, né, doutor Sebastião, se por um acaso ocorrer um caso de vacinação, não vai precisar de 300 milhões de doses. De jeito nenhum. É uma coisa que eu gostaria que o senhor explicasse
que mudaram as regras. Mudaram. Hoje você cerca a região. Certo, você cerca a região, você abate os animais infectados, você faz uma vacinação perifocal nos animais ali nas proximidades, coisa de 5, 6 quilômetros de raio. Dá preferência de abate para esses animais vacinados depois. Não é mais aquela matança que nós vimos na Inglaterra em 2001. Nem nos Estados Unidos o famoso rifle que o senhor adora. Isso foi o Stamping Out, o rifle deles, mas eles mataram em 1929, quando não tinha vacina. Os americanos, nesse aspecto, eles têm fibra. Sebastião, vamos no intervalo. Desculpa, nós Pois voltamos já. Eu converso com o doutor Sebastião Guedes, presidente da Câmara Setorial de Carne Bovina lá do Ministério da Agricultura e presidente em exercício do Conselho Nacional da Pecuária de Corte. A gente volta já, até já. Ok, estamos de volta, o programa é Mercado Futuro. Eu converso com vocês aqui do estúdio da B3, Brasil Bolsa Balcão, no Centro Histórico de São Paulo. Hoje é 9 de abril e acabo de saber no intervalo para o meu entrevistado, que eu fico alugando que ele é de Mococa. Eu sou de uma geração do leite Mococa, que era de Mococa, não tem mais. Mas vamos mandar um abraço para Mococa, fez aniversário agora, dia 5. Você sabe quantos anos? Não? Olha, Mococa fez 100 anos em 1956. De lá para cá são mais 44, com mais 18. Então 144 com mais 18, 154, 162 anos. É uma cidade jovem e progressista. É, jovem e progressista. Não é? O doutor Guedes conhece muito bem o doutor Linneu Costa Lima. Linneu Costa Lima, que conta uma história de Mococa. Não é para vocês ficarem ofendidos, estou mandando um maior abraço para vocês. De uma figura que tinha em Mococa, o senhor Linneu chegava lá e falava assim, e aí, como é que é o Seu nome? Eugênio. Eugênio? Era um produtor rural, seu Eugênio Xavier. E aí, seu Eugênio, como é que vai Mococa? Ao que o seu Eugênio respondia, doutor Linneu, vai num regresso danado, não é isso? É isso aí. Porque Mococa teve o seu apogeu na economia cafeeira, né, na década de 20. Depois, nos anos agora já 40, cana, 50, hoje tem muita cana, tem muita avicultura, né? Mas o seu Eugênio falava, tá num regresso doido. Um regresso doido. Bom, vamos voltar à aftose. Então a gente falava do banco, dos próximos passos, da 2021, tá aí, Guedes. Tá aí. Vai ter que fazer o que exatamente? Olha, as prioridades agora eu acho o seguinte, muitos estados já têm os fundos indenizatórios. Rio Grande do Sul tem o Fundeza, Goiás. É um fundo que, se eventualmente vier aparecer a doença, uma recidiva, hipótese remota, você tem um fundo ali para indenizar o produtor rural. Okay. Rio Grande do Sul já tem isso, e não é só para fitosa, o Rio Grande já fez para todas as espécies de animais, suínos, aves e tudo, e tem um patrimônio bom, chama-se Fundeza. Santa Catarina já tem isso há muito tempo, um estado bem estruturado. Goiás também tem o Fundepec Goiás, onde o nosso amigo Pato, Dr. Pato é o presidente, já investiu muito nesse fundo. São Paulo precisa fazer o dele. Eu até solicito e acho que a FAESP, como a Federação de Agricultura do Estado de São Paulo, deveria, realmente tomar esse tema e coordenar. Não é um fundo só para fitose, em absoluto. Nessa época que a gente tem as doenças frequentes escapando dos animais e vindo para o homem, H1N1, uma série de doenças recentes. Eu adoro o nome chikungunya. Chikungunya e não sei mais o que, essas coisas aí, né? Chikungunya, E nós temos que ter um fundo disso daí. E eu acho que isso é algo que eu apelo até à Federação de Agricultura de São Paulo, para fazer uma reunião e trazermos os produtores rurais, trazermos os frigoríficos, o comércio varejista de carne, a indústria de insumos, e não só, quer dizer, de bovinos, de aves, de suínos, e começar a fazer esse fundo. Quem sabe até parte dos recursos venham de uma liberação de impostos que existe, para a gente ter esse fundo. Isso é essencial para um programa. Além disso, nós temos que discutir, além desse fundo indenizatório, nós temos que discutir um banco de antígenos e de vacina, e de reserva, que não é nenhum banco grande.
Quem que vai pagar isso? Se é o governo federal, se é o setor privado, se são ambos, se isso pode entrar sob a bandeira deste fundo. As informações que se tem é que o governo federal está disposto a pagar isso. Eu acho que um banco desse tem que ficar sob a jurisdição administrativa do Centro Pan-Americano de Febre Aftosa. Agora o Brasil, com 220 milhões de cabeças de gado, precisa ter um banco aqui na terra brasileira, né? Dessa mãe gentil que é a pátria brasileira, né? E não ficar dependendo, sabe, de bancos em países que eu diria, para usar um termo mais simples, colaterais ou vizinhos, né? E eu acho que o Banco Brasileiro, pela sua dimensão, pela dimensão do rebanho, vai ter sócios internacionais. O Canadá já é um que quer ser sócio de um banco brasileiro. E tem outros países da região que já manifestaram interesse. Eu não vou dizer o nome, porque isso sempre cria umas rivalidades e lobbies comerciais. Mas nós temos que discutir esse banco e rapidamente e decidir quem vai ser o banco. Nós temos no Brasil 6 companhias produzindo vacina no Brasil. Uma delas deve realmente, no ambiente de concorrência, assumir para fazer esse banco, vai ser paga. Para isso, vai armazenar produtos sob a coordenação, volto a insistir, do Centro Pan-Americano de Febre Aftosa. E vai ter que ter uma administração, um grupo privado, com a presença também de gente governamental. Porque um banco, se houver uma recidiva, hipótese remota, a Europa pensou nisso em 93, ou seja, 7 mais 18 anos, ou seja, já fez bodas de prata, né? A retirada da vacina na Europa chamada ocidental e nunca teve recidiva nenhuma. Então é coisa que realmente, quer dizer, nos dá muita confiança. Mas nós temos que ter esse banco, temos que definir as cepas que teremos. O vírus C já passa a ser exótico, porque o governo está evoluindo para retirá-lo da vacina. Agora, o banco tem as suas próprias nuances. Um banco tem que ter vacinas hidroxissaponinada, vacina aquosa, porque ela induz uma resposta rápida. O problema da saponina na vacina oleosa é outro. A vacina oleosa não deveria ter saponina. Colocaram para diminuir despesas financeiras e abreviar os ciclos de produção. Mas saponina é um bom produto, um bom coadjuvante para vacinas aquosas. E as vacinas aquosas induzem a uma resposta de imunidade mais rápida. Então são 2 prioridades: banco de antígenos e de reserva e fundos indenizatórios em alguns estados. Eu gostaria de perguntar para o senhor o seguinte, gostaria e vou perguntar. Por exemplo, no Japão voltou a febre aftosa depois de 100 anos, uma coisa 90 assim? anos. Porque eles importam muito... Eles traziam feno da Coreia. Feno e veio pelo feno. Veio pelo feno. Que tipo de riscos, por exemplo, nós teremos no Brasil de importação? Tem Olha, algum? não, muito. Olha, eu te diria, risco zero não existe, né? Mas eu digo que é um risco de 0,0001. Não temos, nós não importamos isso. E outra coisa, os vizinhos que antes se atribuíam a eles uma importância epidemiológica, estão evoluindo. O Paraguai está fazendo uma evolução excelente, a Rural Paraguaia, a Conasa, a Bolívia, que falava, olha a Bolívia, que nós ajudamos muito com vacinas, a exemplo do Paraguai também. A Bolívia, meu filho, já ficou 14 meses sem vacinar rebanhos, devido às enchentes que tinham ali na região do Beni, na região... Você esteve lá, nós estivemos juntos lá nas margens do Guaporé. Inesquecível essa viagem. Então, a Bolívia não tem mais, está se tornando um país livre sem vacinação. O resto para baixo, Argentina e Uruguai, faz anos que eles dizem que não tem mais foco. A Argentina causou aqueles focos enormes em 2001, mas depois, evoluiu. E o Uruguai também. Então, isso já é tranquilo. Eu acho que quem não quer retirar a vacina hoje é quem não tem uma defesa sanitária que preste, que confia. E o Brasil interessa realmente retirar a vacina e tem a solidariedade, principalmente do Paraguai e da Bolívia, que estão retirando. O Paraguai está analisando a retirada da vacina. E a Bolívia já iniciou a retirada. A grande parte do território boliviano não tem mais. E eles querem até o ano aí, 2020, parar totalmente. A Bolívia deu um grande passo modernizando a sua vacina no ano passado. Ok, nós vamos a um intervalo.
Eu converso com o médico veterinário Sebastião Costa Guedes, presidente em exercício do Conselho Nacional da Pecuária de Corte e da Câmara Setorial da Carne Bovina do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA. Rapidinho, já volto já, até já. Ok, estamos de volta ao programa Mercado Futuro. Hoje é segunda-feira, 9 de abril de 2018. Eu falo aqui da Bolsa Brasil, Bolsa Balcão, com o Dr. Sebastião Costa Guedes, médico veterinário, presidente em exercício do Conselho Nacional da Pecuária de Corte e da Câmara Setorial do Ministério da Agricultura, Abastecimento e Pecuária, ou por aí. E estamos falando dessa questão da aftosa, que é uma questão, teve aí a semana do Brasil Livre, né? E o senhor falou antes do intervalo, não sei se o senhor quer falar alguma coisa especial aí, da defesa sanitária. A defesa no Brasil, desde que eu conheço o senhor, que já faz algum tempo, ela evoluiu muito, hein, Guedes? Não vou dizer que é perfeito, porque é que nem risco zero, não existe. Mas a evolução do controle do Brasil melhorou muito, né? Incrivelmente melhorou em todos os estados, sabe? Além, quer dizer, do governo, o setor privado tem cooperado bastante, melhorou muito. E nós também temos que reconhecer uma coisa, a infraestrutura de comunicação no país, que ainda poderia ser melhor, mas melhorou muito. Então, aquela ideia que a gente tem que ter um agente federal em cada município, em cada distrito, isso já passou. Tem que ter uma infraestrutura realmente de comunicação, está se investindo também, sabe, não só na vigilância ativa de fiscais, mas na passiva, conceituando o criador da importância dele suspeitar de doenças e dar o alarme. Então, eu acho que nós estamos adequados nisso daí. O Ministério da Agricultura tem uma infraestrutura, não é a ideal, mas nada nós temos ideal, né? Nós não temos nenhuma Constituição ideal, como é que nós vamos, né? Longe disso. Então, nós temos algo bastante razoável, bastante bom, né? E você vê que em certas regiões dos Estados Unidos, eu ia muito lá, né? Você também não tem uma estrutura maravilhosa, mas é uma estrutura que funcione, né? E eu acho que o Ministério, sabe, realmente, principalmente nesses últimos meses, sabe, com o ministro Blairo, está dando passos acertados em adequar o Brasil para disputar mais esse mercado internacional. Não é justo, Resch, que nós temos no Brasil mais de 124 milhões de cabeças de gado entre 20 e 24 anos sem focos de aftosa e continuarmos vacinando. Nós temos mais 52 milhões que estão aí de 15 a 20 anos e continuamos a vacinar. Nós temos que evoluir. O último foco de aftosa no país foi em 2006, né? Pô, nós estamos em 2018, a epidemiologia diz que 5 anos você já pode ir prescindindo da vacina. Meu Deus do céu, nós já batizamos, crismamos, primeira comunhão e nós continuamos com isso. Está na hora de dar a chamada unção dos enfermos para essa vacinação de aftosa. E na questão por exemplo, nós vamos parar de usar 330 milhões de doses. Existe mercado para essa indústria que faz doses ou elas vão parar de fazer? Olha, isso eles precisam analisar. Mercado existe em alguns países, na África existe uma demanda para vacinas de aftosa, mas tem outros industriais europeus fortes nessa área. Na Ásia tem um grupo argentino que montou uma fábrica na China. O negócio é você ser competitivo e ter qualidades. E existe mercado. Agora, para esse volume total de doses, eu acho quase impossível. Para a gente, nosso tempo está voando aqui. Sim. Hoje, quando é com o senhor, é muito rápido. Tudo bem, eu entendi o que vai acontecer até 2021, aí o Brasil vai parar de vacinar e ponto final. Né? Quer dizer, aí vamos ver o que acontece com os terroristas e sem os terroristas. Na questão veterinária, o senhor que é médico veterinário, a partir da gente parar com a aftosa, o que sanitariamente temos que fazer com o rebanho? Que doenças que são... Eu acho que nós temos que evoluir mais agora, realmente erradicar, sabe,
a brucelose, reduzir muito a raiva bovina, que você não consegue erradicar a raiva dos herbívoros, mas você consegue controlar. Isso são prioridades. Temos que pensar também nessas doenças da área reprodutiva dos animais, né? E a diarreia bovina, vírus, nós temos que trabalhar as clostridioses, falando em termos de bovinos, né? Quer dizer, existe um mercado enorme. O Brasil é o quarto mercado veterinário do mundo. Acima de nós só tem, na realidade hoje eu acho que até o terceiro, só tem os Estados Unidos e o Japão. Depois somos nós. Então, e nós temos muito que evoluir. Então, para a indústria veterinária vai ser uma coisa boa. Quer dizer, não vai faltar o que fazer para a indústria. Não, não vai. E ao contrário, quer dizer, sendo livre de aftosa sem vacinação, Coreia do Sul, Japão, Singapura, Taiwan, vão comprar carne brasileira. A BIEC estima que pode acrescentar no faturamento 1 bilhão e 200 milhões de dólares a mais só em carne bovina. O suinocultor do Paraná e do Rio Grande deve estourar champanhe, porque eles não conseguem entrar nesses mercados, porque os bovinos são vacinados contra a aftosa. Eu acho que tem perspectivas boas e perspectivas muito boas também para a indústria veterinária, que cumpriu sua função, produziu uma boa vacina e tem mercado para evoluir. Um minuto, Jesus, não Pois é não. nada. Só para complementar uma informação sua, o pessoal da ABPA, lá, da suínos e aves, Proteína animal. só o que o Japão importa de suíno é o que o Brasil produz, totalidade. Mais de 500 mil toneladas de carne. Você conversa, Imagina o que tem de mercado. você Né? conversa com um americano do United States Export Federation, tem entrevistas do pessoal do National Beef Cattle Association. Qual o mercado que vocês querem? O produtor americano fala o Japão. Por quê? Porque paga bem. E nós também queremos, né? E nós também deveríamos disputar isso lá. Então, Sebastião, muito obrigado. Eu é que agradeço. Espero revê-lo em breve, vou revê-lo em breve. Também, se Deus quiser. E eu ganhei um mimo hoje, muito obrigado. Não tem porquê. Um abraço aí, pessoal de Mococa, Santa Fé do Sul e Santa Cruz da Conceição. Da Conceição. Fora os outros milhares de telespectadores, é claro. Muito obrigado. Eu que agradeço. Gente, segunda-feira, só o começo. Amanhã tem mais. Até amanhã, obrigado pela atenção. Tchau, tchau.